Olá, olá! Seja bem-vindo a mais um screencast do Vedovelli. Nesta aula, eu vou demonstrar como se utiliza o Vue.js dentro de uma aplicação desenvolvida com Laravel. Muitas pessoas ainda têm esta dúvida, mas eu tenho certeza que depois de assistir a aula de hoje, ficará muito claro para você quando é o Vue.js que está tendo influência sobre o seu HTML e quando é uma Vue simplesmente servida pelo Blade Template. Vamos nessa? Ok, então vamos iniciar. Eu tenho aqui uma instalação do Laravel. Eu não fiz quase nada nesta instalação, tá? Para não falar que eu não fiz nada, eu rodei as migrations iniciais e aí eu utilizei o recurso de Seeds and Factory para poder gerar 50 usuários fictícios. Eu só precisava de uma massa inicial de dados. Eu não pretendo fazer nada no nível de habilitar login, esse tipo de coisa. Não, eu só quero mostrar uma lista na tela e isso é o que eu tenho no meu banco de dados. Legal, então voltando aqui no browser, eu tenho o meu virtual host local apontando para a pasta do projeto. E aí a minha primeira missão nesta aula é mostrar a lista de usuários dentro do template principal. Então vamos lá. Primeira coisa, eu vou lá no arquivo de rotas, vou me livrar desses comentários aqui. Vou me livrar da barra esquerda também, porque a gente tem a tela mais limpa. Legal, esse aqui eu também não vou usar nesta aula não. Então eu vou criar aqui uma rota chamada usuários. Por enquanto eu vou só colocar E é quando alguém acessar, beleza. E aí aqui eu vou legal. Vamos ver como que isso se comporta no browser. Ok, então quando alguém acessar o domínio principal, eu vou redirecionar para a minha rota usuários e aí ali eu vou mostrar alguma coisa. Legal, então primeiro eu vou criar um controller para não ficar trabalhando no arquivo de rotas. Eu não pretendo chegar ao nível de criar um repositório para isso, vamos manter as coisas simples, mas eu também não quero ser desleixado ao ponto de fazer tudo no arquivo de rotas. Então, para isso, eu vou utilizar o Artisan e controller criado. Users controller. E aí aqui eu vou retornar uma view que eu vou chamar de users.index. Vou criá-la. Resources views. Por enquanto só isso. E aqui no arquivo de rotas eu vou me livrar desta função anônima e aí eu vou dizer que quem vai responder é o users controller método index. Voltando ao browser. Legal. Users. Para fazer a coisa direitinho, eu vou criar um layout. Então, layouts main.blade.php. Ali eu vou colocar uma estrutura HTML. Ok. E eu vou dizer que esta view vai estender e esse daqui eu vou encapsular numa section. Voltando ao browser, SC do Vedovelli, e aí ele foi encapsulado numa section. Perfeito. Então, agora eu vou simplesmente trazer a lista de usuários. Então, utilizando o model, eu quero todos, e aí vou passar para a view. Quando eu
eu só quero mostrar esses dados do jeito que eles vêm do banco de dados. Eu tenho duas opções, ou eu utilizo um var dump e ele vai me colocar a estrutura dos objetos, ou eu simplesmente mostro assim, e aí o Blade vai pegar aquela collection de models user e vai converter tudo para JSON. É uma das uma das comodidades do Laravel. Ok. Users Controller, linha 16. Vamos lá. Ok, faltou o ponto e vírgula. Legal. Então tá lá o JSON e é esse JSON que eu vou utilizar no Vue. Mas por enquanto nós estamos no universo Laravel. Então eu não esqueça o Vue por enquanto. Eu quero criar uma tabela e nesta tabela eu quero exibir todos estes registros. Então vamos lá. Primeira coisa, eu quero melhorar essa apresentação. Eu sempre utilizo Bootstrap nas minhas coisas, então eu quero instalar o Bootstrap do jeito Laravel, de gerenciar as coisas de front-end. Então, primeira coisa, eu vou dar um npm install, e isso vai demorar, vocês vão perceber que eu vou pausar o vídeo e retornar quando tiver devidamente instalado, e aí depois eu vou instalar as minhas próprias dependências. O que esse primeiro npm install vai fazer? Ele vai ler o package.json que existe na raiz do projeto. Todo projeto Laravel, ele vem com esse package.json, e aí ele vai instalar o Laravel Elixir, que é o responsável por fazer uma interface com o Browserify, ou, na verdade, com o Gulp, não com o Browserify, desculpe, fazer uma interface com o Gulp para que você não precise escrever um Gulp file complexo, tá? Ele lhe permite que você, fazendo pequenas chamadas a métodos do Elixir, ele se encarrega de conversar com o Gulp. E aí eu vou tirar esse Bootstrap Sass daqui, porque eu não vou utilizá-lo. Então, voltando aqui, npm install, ele vai começar a instalação e eu volto quando a instalação estiver finalizada. Ok, instalação quase terminada. Você não precisa se preocupar com os warnings que ele coloca na tela. Eles não têm qualquer influência numa instalação bem sucedida. Ok, temos a instalação concluída. Então, se a gente olhar agora aqui na barra lateral, nós temos uma pasta Node Modules lotada de outras pastas. Você não precisa se preocupar com isso. Tá? O papel de instalar isso daí é do npm e as instruções estão todas no package.json. Perfeito. Então, agora que eu tenho as dependências do Laravel satisfeitas, eu vou colocar as minhas próprias dependências. Então, npm install, eu quero Vue Resource para eu poder fazer chamadas Ajax e Bootstrap para poder deixar o visual um pouco mais agradável. Essa instalação é bem mais rápida. Ok, então as três ferramentas foram instaladas, elas vivem na pasta Node Modules, e aí agora está na hora de trazer o que me interessa nesse momento para o meu projeto, que é só o CSS do Bootstrap. Então como é que eu faço isso? Perceba que eu não tenho como fazer um link direto na minha view main.blade.php a partir da pasta Node Modules. Por quê? Todos os links que eu preciso fazer dentro do HTML, os arquivos precisam estar dentro da pasta public. Então, como é que eu faço? Eu faço do jeito Laravel. Como que é isso? Utilizando o Elixir. Então, vamos lá. Mix.styles. Eu vou passar uma lista de arquivos e aí todos serão concatenados no ok, então esse aqui eu já vou colocar aqui no head, tá? E voltando aqui ao Gulp file, quais são os arquivos que eu vou colocar aqui? Então veja, o Gulp ele assume que a base, o caminho base desses arquivos é a pasta Resources, Assets, CSS. Essa pasta não existe, tá? Mas supondo que ela existisse, eu vou subir um nível, eu vou para a pasta Assets, repare aqui no lado esquerdo da tela, Assets, outro nível eu vou para Resources e outro nível eu estou na pasta raiz do projeto. Aí ali eu consigo acessar Node Modules, Bootstrap, Dist, CSS,
bootstrap.css. Ok. Então, o Gulp vai pegar este arquivo e concatenar neste aqui. No futuro, se eu colocar outros, todos passarão a viver no styles.css. E uma vez que eu configurei esse daqui, é só eu voltar no terminal e rodar Gulp. Ok, ele está dizendo que o styles app CSS não existe porque eu não retirei essa instrução aqui. Agora sim, eu vou rodar novamente só para me livrar da mensagem de erro. Não sei se ela teve qualquer influência na saída do que eu pedi anteriormente. E aí, se eu olhar agora em Public, eu tenho CSS, styles.css com tudo do Bootstrap ali. Então, aonde quer que eu salve os meus arquivos originais, eu terei uma saída num local que eu possa linkar no meu HTML. E agora, voltando aqui no browser, perceba que eu já tenho uma fonte diferente, me mostrando que o Bootstrap está em ação aqui. Então agora está na hora de eu começar a trabalhar nesta lista. Vamos lá. Primeira coisa, eu vou criar uma tabela. Isso tudo é classe do Bootstrap, tá? Beleza. E aí, aqui eu vou colocar nome, e-mail. E aqui eu colocarei. Então veja, tudo isso daqui... tudo isso daqui é Blade Template. Não tem view, por enquanto, tá? And for each. E aqui dentro o name e beleza. Voltando ao browser, tá um pouco melhor do que a gente tinha antes, né? Então, coisa corriqueira, coisa boba. Montei uma tela ali, mostrei, beleza. Terminei a tarefa que o meu chefe me passou. Tá na hora de ir lá, todo feliz e pimpão, mostrar para ele: olha, chefe, que legal. Terminei rapidinho o que você me pediu. Aí o chefe olha assim e fala: mas peraí, dá para filtrar a lista e dá para ordenar o nome e o e-mail dependendo do clique do usuário? Aí você fala: putz, ferrou, né? E agora? Como é que eu faço isso com o Blade? Não faz. Você não faz. Você precisa do JavaScript. Tá bom, não vou dizer que não faz. Com boa vontade e criatividade você faz qualquer coisa, mas e o tamanho do trabalho? Então, precisamos colocar JavaScript nisso daí. E aí, agora que o Vue entra. Então, primeira coisa, qual que é a minha missão? É transformar esta tabela num Web Component. E aí, eu preciso trazer o Vue para dentro do projeto. Então, vamos lá. Primeira coisa, configurar o meu ambiente JavaScript. Por enquanto, eu vou fechar esses daqui e voltarei ao Gulp File. É aqui que eu vou fazer algumas coisas. Então, antes disso, desculpa, Resource Assets JS não tem, eu vou criar um arquivo main.js, que é onde eu vou colocar toda a minha programação JavaScript. Beleza. Tendo o main, eu vou criar aqui agora um mix.browserify e main.js. Legal. Então, toda vez que eu rodar Gulp ou Gulp Watch, o que eu vou fazer a partir de agora, para que o main seja observado e o Browserify rode todas as vezes que houver uma alteração, o que vai acontecer? Desculpa, me enrolei. Vamos lá. Toda vez que você salvar o que eu salvar o main, o Browserify vai rodar e vai gerar o main na minha pasta public. Então eu posso voltar aqui no main.blade e fazer a inclusão do JavaScript aqui. Então, js main.js.
JS. E para comprovar que está dando certo, eu vou só colocar um alerta aqui, teste, teste. E aí, para que este arquivo aqui seja gerado, eu vou rodar o gulp de novo. E a partir deste momento, eu vou dar um gulp watch, eu tenho um atalhozinho ali no meu bash profile, e agora o arquivo está sendo observado. Mas para saber se deu certo, eu vou atualizar, e aí perceba que teste, teste está aqui. Legal. Então, eu vou parar aqui, falta uma instalação a fazer com o npm, que é o... esqueci. Laravel, Elixir, Vueify. É esse aqui. Ok. O que é esse danado aqui? Ele permite que eu crie os meus componentes Vue utilizando um único arquivo. Ali eu coloco script, HTML e estilos. E eu dou a este arquivo a extensão .vue. Aí o Vueify, que trabalha em conjunto com o Browserify, vai compreender este arquivo e vai transformar tudo para JavaScript, colocando no fluxo de trabalho do Browserify e devolvendo o resultado no meu main.js, que vive na pasta public. Então, npm install save dev. Opa! Desculpa aí, hein? Agora vai. Ok, e para colocá-lo para trabalhar a nosso favor, eu simplesmente dou um require Laravel Elixir Vueify. Pronto. Legal. E aí agora eu vou começar a trabalhar aqui no main. Então, vamos lá. Import Vue from Vue. Tá? Ele vai pegar o Vue que está dentro da pasta Node Modules. Aí, New Vue Elemento. Agora que começa a minha fase de tomadas de decisão. Eu gostaria de poder utilizar Web Components em qualquer página da minha aplicação. Então, eu preciso fazer com que o Vue observe um elemento HTML e seus filhos que estejam numa posição privilegiada. O que eu tenho de mais alto aqui é o body. Mas, para não colocar no body, eu vou associar o Vue Object ao meu div de class container. Porque aí, todas as views a partir deste momento que estenderem container e implementarem uma seção chamada content, terão seu conteúdo inserido no lugar desse yield content. Ou seja, todas estas views, elas passarão a trabalhar sob a influência do Vue.js. Então, container, elemento.container. Por enquanto eu vou deixar comentado só para fazer uma demonstração. Eu vou pegar aqui, eu vou colocar um H1 e uma tag title, tá? Por enquanto, não se preocupe com aquele arroba ali, eu já volto para explicar para vocês. Eu só quero mostrar que o Vue, neste momento, ele não está influenciando. Aliás, deixa eu voltar aqui o meu Gulp Watch para ele renderizar compilar o meu HTML. Beleza. Então, perceba, está mostrando a tag ali porque o Vue não tem influência ainda sobre esta view. Mas, aqui no main, quando eu determinar que o elemento que vai ser o link do Vue Object com o HTML for container, perceba que agora o title sumiu. Não existe um title, mas se eu voltar aqui no meu Vue Object e criar um data e colocar ali um title, qualquer coisa, perceba que agora o Vue ele está agindo ali dentro. E aí a gente pode começar a programar o nosso componente. Legal. Então, voltando aqui, o que eu quero? Eu quero trabalhar com algo desse tipo aqui, ó. VC de Vedcasts.
users. A importância do prefixo eu já falei em outros vídeos. Se você vem me acompanhando, você sabe o porquê de utilizar isso daí. E aí está na hora de eu criar o componente VC users. Então vamos lá. Resources, Assets, JS, eu vou criar uma pasta Components e ali eu vou criar um users.view. Legal. Ali dentro eu quero uma estrutura de componente do view, eu já tenho um snippet preparado ali para mim, e aí eu vou só começar a programar. Export default, vou retornar um objeto, e por enquanto eu quero aqui dentro um H1, sempre o H1, pois ele é muito chamativo. Estou falando de dentro do componente. Beleza. Se eu voltar no browser e trouxer o Chrome DevTools, você vai perceber que o view ele vai me dar um warning dizendo que o elemento foi usado, mas não foi registrado. Então nós precisamos importar, primeiro importar este componente, eu faço isso no main. Então import vc users, este nome aqui é da minha cabeça, tá? From, a partir da pasta main, a partir da mesma pasta onde está o main, components users.view. Então aqui eu faço o import e o conteúdo do users.view passa a viver nesta variável vc users. Aí agora eu digo que components vc users. Isso será traduzido num HTML assim, ó. E isso é papel do Viewify, tá? Quando você usa este tipo de case aqui, primeira letra maiúscula e todas as outras palavras em maiúscula, a partir daí, ele traduz para isso daqui, tá? Beleza. Então, agora voltando no browser, perceba que além do warning do view ter sumido, eu tenho ali a saída do que eu coloquei no meu HTML. Então, estamos num bom caminho. Olha lá, a gente criou o arquivo do componente, a gente colocou o componente dentro da nossa ViewBlade. O Blade não reclamou, o Laravel não reclamou e não teria por que reclamar, porque para o Blade aquilo é HTML. Então ele não tem que se preocupar, o HTML ele tem que simplesmente mandar para o browser. E aí eu importei e registrei o componente no meu ViewObject. E aí, tá lá. Então vamos lá, vamos começar a mandar para dentro do meu componente o que nós temos de HTML. Então, ok. Perceba que dentro do template eu sempre vou colocar um div que não tem nenhum outro papel além de encapsular qualquer HTML que esteja ali dentro, tá? Isso é uma boa prática quando trabalhando com componentes no Vue. Assim o HTML não fica todo solto dentro do componente, ele sempre vai ter um componente pai. Legal, aí eu vou tirar esses comentários Blade aqui. Acertar a indentação. E aí? Vou tirar esse for each aqui, porque agora nós vamos trabalhar com algo Vue. Então, o in users. Aqui vai ser só you, ponto. E esse continua. Legal. Então, voltando aqui ao componente, não vai ter nada, porque eu não tenho a variável users aqui no meu componente. Então, vamos lá. Agora eu vou começar a demonstrar uma de duas formas que nós temos de abastecer este componente com os dados que ele precisa para poder mostrar a lista de registros na tabela. Então, isso sempre será provido pelo Laravel. Como é uma aplicação híbrida, não estou falando aqui de uma single page application, eu posso simplesmente passar do controller para view e da view para o componente através de propriedades. Esta é a maneira mais fácil e ela tem uma performance muito boa, porque quando o browser renderizar aquilo, já vai estar tudo lá. A outra maneira, depois que a view e o componente estiverem na tela, aí sim eu faço uma chamada Ajax, o que eu farei mais para frente nesta mesma aula. Então perceba, aqui na minha view, você se lembra que eu tenho um JSON à disposição. Olha só,
tabela mais abaixo. Então eu quero que este JSON ele seja passado para o meu componente através de uma propriedade users. Legal. Eu vou configurar o componente para que ele esteja ciente daquela propriedade. Então eu declaro aqui que ele espera uma propriedade users. E aí aqui, quando o componente estiver pronto, eu quero só mostrar no console que os users foram passados para o componente. Bom, como eu já tinha colocado a tabela, ele fez uma confusão danada. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou comentar esse daqui por enquanto, só para poder seguir com a minha linha de raciocínio. Perceba que está mostrando no console porque ele chegou no componente, tá? Ele está aqui. Tanto é que se eu fizer um JSON parse, aí eu terei um array de objetos JavaScript. Beleza, agora é que começa a confusão na cabeça da galera. Por exemplo, eu vou lhe fazer uma pergunta. Essas chaves aqui correspondem a uma Vue.js expression ou é uma expressão do Blade? É isso que dá tilt na cabeça da galera. Veja, o arquivo selecionado aqui é index.blade.php. Então, estas chaves aqui, elas são do Blade, tá? O papel delas é pegar esta collection de models user e converter, ajudar o Blade a converter isso daqui para JSON. É a mesma coisa que se eu estivesse mostrando na tela, só que eu estou usando como uma propriedade de um Web Component desenvolvido com Vue. Só que nós estamos dentro do Blade.php. Então isso aqui é Blade, tá? O segredo é, olhe o arquivo onde você está. Se eu estou num Blade, aquelas chaves ali, elas são do Blade. Se eu estou dentro de um arquivo Vue, então as chaves são do Vue, tá? Esse é o segredo para você saber quando usar um e quando usar o outro. Mas, se eu estivesse utilizando, se a minha Vue fosse um template do Vue.js, sem que eu estivesse utilizando um componente e eu precisasse utilizar alguma coisa do Vue, basta eu utilizar o arroba antes. Aí o Blade passa a desconsiderar estas chaves, tratando como um caractere como outro qualquer. Tá bom? Não é o caso. Nós estamos separando bem as coisas aqui, tá? Então, estou passando as informações para o componente, e aí agora eu farei o seguinte: data vai retornar um objeto, eu vou chamar de list, tá? E aí aqui this.list parts, porque eu estou recebendo um JSON, this.users. Legal. E aí agora eu posso tirar o comentário daqui, só que no lugar de users, que users é um JSON, tá? Eu vou utilizar list, que é um array de objetos que originou no JSON. E aí, agora sim, tá lá toda a informação na tabela, só que desta vez renderizada pelo Vue.js. Espero que não esteja muito confuso. O bom do vídeo é que você pode pausar, voltar, ver de novo, pausar, refletir, pensar no sexo dos anjos, esse tipo de coisa, tá? Então, vamos lá. Agora você tem condições de implementar rapidinho aquilo que o seu chefe lhe pediu. Vamos começar implementando a ordenação no nome e no e-mail. Então, como que eu faço isso? Volto aqui no Data, eu vou criar duas propriedades. A primeira é Sort Property, que eu vou deixar como name, que é a coluna inicial que vai estar ordenada, e Sort Direction, que vai ser igual a 1, ou seja, crescente. Tudo isso está na documentação do Vue. E aí, no meu v-for, eu vou utilizar um filtro do próprio Vue, que é Order By. Aí eu vou dizer Sort Property e Sort Direction. Legal. E aqui,
vamos nesse primeiro. Click. Eu vou dizer que sort, aí eu vou passar o evento e o nome da propriedade, name. Beleza. Esse aqui vai ser a propriedade e-mail. Aqui em cima eu vou só colocar um debug para a gente ver as propriedades mudando. Então, sort property e sort direction. E aí eu vou filtrar como sendo um JSON. Vamos só ver como é que isso está na tela neste momento. Então aqui é o estado inicial das minhas duas propriedades e já foi classificado por nome. Pode perceber que agora ó, A, B, C, etc. Só que agora eu preciso implementar um método que vai permitir ordenar. Então este método ele se chama sort. Eu vou colocar dentro do objeto methods. Ele vai receber evento e a propriedade. Legal. Então, this vai ser igual a propriedade e, no caso, eu vou dizer this sort direction igual a 1. Então, this sort direction igual a -1. Caso contrário, beleza. E vou colocar um prevent default para ele não seguir o link. Esqueci que eu não uso mais ponto e vírgula. Pronto. Tá feito. Ok. Eu acho que isso resolve a questão. Vamos ver? Perfeito. Então, fazendo as coisas no estilão Vue.js, eu só mudo a propriedade e o HTML reage de acordo. Bacana, né? Legal. Então vamos continuar aqui. Eu vou remover este debug aqui e aqui eu quero colocar legal. Então, filter term. Mais para cima aqui eu vou dizer que o filter term vai ser vazio. E aí, ainda no meu v-for, eu vou utilizar um filter by filter term. Beleza. Então, filtrar a lista abaixo, Adelia e Brad e Marty. Beleza, tá funcionando. Ou seja, você já rapidinho resolveu a questão para o seu chefe. Olha só, agora você tem tudo o que ele lhe pediu, rapidinho, bem feito e limpo, graças ao Vue.js. E ainda você, como aluno aplicado que é, você aprendeu como fazer a integração com o Vue. Olha só que limpinha que está a sua Vue no Blade. Você colocou um componente ali, ofereceu a ele a dependência que ele precisa, no caso a lista de usuários, e aí dentro de um único arquivo você tem encapsulado todo o markup e toda a regra de negócio para que essa tabela funcione belezinha do jeito que o seu chefe pediu e do jeito que o seu usuário vai gostar de usar. Então eu demonstrei uma maneira de prover as informações, mas agora eu quero mudar isso daí e eu quero fazer uma chamada Ajax, ou seja, eu quero que este componente ele seja o mais independente possível. Então, como que eu vou fazer isso daí? Primeiro, eu vou trabalhar não mais com a lista. Aqui no ready eu vou fazer outra coisa e aqui será direto users, tá? Porque eu não terei mais que converter para JSON. Quem vai converter para JSON é o Vue Resource que eu vou utilizar a partir de agora. Então, vamos lá. Aqui no ready, eu quero fazer uma chamada Ajax. Uma chamada get, que quando for respondida, eu quero fazer alguma coisa com ela. Então, será API usuários listar. Beleza. Aí aqui, numa arrow function, eu vou receber a requisição e eu vou dizer que this users vai ser igual a requisição.data.
tá? Existe uma propriedade no objeto rec, que é requisição, que vai me trazer o array de usuários que eu vou retornar do Laravel. Só que neste momento, se eu fizer esta chamada, faltou algo importante. Eu não tenho o HTTP aqui. Por quê? Eu não fiz a inclusão do view resource. Então, view resource está na pasta npm, view use, tá? Isso é um middleware, view resource. Agora sim. Opa, tá, ainda não tinha compilado, desculpa. Beleza, só que acontece que eu não tenho esta rota criada no Laravel. Então eu preciso começar a desenvolver a minha API. Então para isso eu vou no arquivo de rotas, eu vou chamar de API usuários listar, users listar, e aqui eu vou chamar de, sei lá, listar também. Beleza. Qual que é a diferença entre eles agora? A rota usuários, ela servirá apenas para servir a minha view, mas ela não carregará consigo nenhuma informação vinda do banco de dados. Toda a informação vinda do banco de dados será servida através da minha API numa chamada Ajax. Essa é a diferença. E aí no meu controller, então, servir só a view, tá? Aí eu quero returnaria um JSON. Legal? Se eu quiser testar isso daqui, eu vou copiar o link, trazer aqui o Postman. Perceba que eu tenho ali a lista de todos os usuários no JSON. Legal. E aí agora, beleza. A informação sendo provida por uma chamada Ajax. Tanto é que, se a gente olhar aqui, ó, tá aqui a chamada que foi feita com o resultado que veio. Então, isso é o embrião de uma API que vai servir a sua aplicação híbrida desenvolvida com Laravel e Vue.js. Eu acho que eu terminei aqui. Eu espero que tenha ficado claro como que é a integração. Você tem duas maneiras de prover os dados para a sua view. Eu faço das duas formas, tá? Dependendo do caso, eu analiso, eu peso prós e contras. Para mim, as duas são legítimas, tá? Muita gente torce o nariz de você manter uma string JSON dentro da sua view. Eu não discordo dessas pessoas, mas conforme o caso é melhor. Mas também é legal fazer uma chamada Ajax a partir de dentro do meu componente, tá legal? E se você ainda não entendeu a importância do componente, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar mais uma rota aqui, eu vou chamar de mimimi, o método que vai servir vai ser o mimimi. Aqui no controller eu vou retornar uma view chamada users mimimi, que eu vou criar agora, resources views users mimimi.blade.php. Aí eu vou estender layouts.main, vou criar uma section content e tudo que eu colocar aqui dentro será capturado pelo view e o view passará a ter influência sobre este conteúdo, este markup. Então, bem-vindo à terra do mimimi, vulgo Brasil. Aqui eu vou colocar um lorem y, e aqui dentro, aqui embaixo, eu vou colocar o vc users. Olha só que legal. E aí, voltando ao HTML, ok, eu estou usando duas vezes aqui a mesma
Não. Vamos ver. Ah, tá. Faltou aqui, né? Mi. Ok. E, olha lá. Eu tenho uma view diferente, que é a view Mimimi, onde eu tenho conteúdo diferente, porém o meu componente está lá lindo, maravilhoso, reluzente e funcionando do jeito que eu gostaria que ele funcionasse. Se eu voltar aqui a usuários, eu continuo tendo o componente funcionando. Ele é independente, ele encapsula tudo o que ele precisa para viver. Isso traz um poder enorme na sua mão, desenvolvedor, pois você pode criar interfaces ultra complexas sem perder a mão no código. Legal? Então é isso aí. Eu espero que tenha gostado e até o próximo Screencast do Vedovelli.